Glória a Deus, graça e paz, amados irmãos, Igreja Caminho Ágape, boa noite. Nós estamos começando hoje mais uma série de mensagens, a continuidade, né? Assim como Deus colocou em meu coração, de falarmos sobre a restauração. E eu quero agradecer a Deus por mais uma semana e que Ele nos proporcionou estarmos aqui, amém? E hoje quero também agradecer a Deus pela vida da pastora Rita, que está conosco aqui. Ela aceitou esse desafio tão gostoso de falar sobre restauração. E no primeiro sábado, a pastora Sueli esteve conosco e falamos sobre a restauração do temor a Deus. Depois, no outro sábado, quem nos acompanhou nas redes sociais, a presbítera Keka também trouxe uma reflexão sobre restaurando os relacionamentos com os irmãos, amém? E hoje Deus preparou uma palavra sensacional, tenho certeza, através da vida da pastora Rita, que nós vamos falar sobre a restauração da intimidade com Deus, secreto com o Pai, amém? Feche seus olhos onde você estiver, vamos fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, muito felizes na Tua presença, Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor preparou esse momento, esse ambiente, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, nos despojar de tudo que nos atrapalha, que nos afasta, ó Deus, da Tua presença. E queremos nos desconectar de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Queremos ser, nessa noite, conectados no céu, restaurados, ó Deus, do corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, usa a vida da pastora, usa esse ambiente, ó Deus, atmosfera espiritual. Traga o Teu reino aqui na terra, Pai. Nós já invocamos a Tua presença e que todos que estejam acompanhando essa live sejam impactadas para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pastora Rita, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu gostaria que nós já começássemos aquilo que Deus já falou no teu coração, para nós batermos esse papo gostoso sobre restaurando a intimidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos, né, que estão aí ouvindo, que estão vendo, né, essa live. Com a paz do Senhor, boa noite, amados. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui. Obrigada, Júnior, por essa oportunidade. Amém. Né, um tempo precioso, Verdade, né, que a gente pode estar estudando um pouco a palavra. Né, um novo formato, né, de culto, de estudo da palavra, né, onde nós todos estamos nos adaptando, né, amados, para estar podendo passar a palavra, estudar junto, crescer um pouquinho mais. Verdade. E aprender, né, do Pai. E Deus proporciona pra gente, então, esse veículo, né, de comunicação. Nós louvamos a Deus pela internet, né? Amém. E aqueles que têm com sabedoria usado e gasto o seu tempo também, né? Verdade. Então eu quero, num abraço virtual para todos aqueles que estão nos vendo, Amém. que o Senhor os abrace, que o Senhor os conduza, que o Senhor os conduza para ter essa intimidade, né? Hoje o tema é restaurando a intimidade, né? Então eu vejo que uma palavra, né, que vai se encaixando na outra, né? É verdade. O primeiro sábado, o segundo, e vai indo com os temas, mas todos formando um elo para que a palavra seja completa. Exato. Né? E engraçado, pastor, que quando Deus falou no meu coração através da palavra restauração, Ele começou dizendo assim: primeiro tem que ser a restauração comigo. Ou seja, restaurando o temor a Deus. Não tinha como a gente começar sobre restauração da identidade, que vai ser o último, mas sendo que nós não estamos restaurando a nossa temor a Deus. Então, aí que Deus veio com essa primeira palavra, que aí a pastora Sueli já trouxe, foi uma bênção. E aí depois Ele falou: vamos agora restaurar, porque é por etapa. E aí Deus começou: vamos restaurar agora a comunhão com os irmãos. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o próximo como a nós mesmos. E aí eu falei: nossa, que incrível. Deus, Ele é tão tremendo que Ele põe os detalhes, os pinguinhos certinho, né?
E aí eu falei, e agora, Deus, o que vem? E ele fala, agora vamos restaurar a intimidade. Que eu vejo, pastora, que parece que nos últimos dias que está acontecendo, parece que está fugindo pelos vãos, assim, sabe? Eu acredito, eu como igreja, a gente tem esse formato de vir à igreja, mas nós esquecemos que nós somos a igreja. E aí fica naquele ciclo vicioso e a gente espera tanta palavra, que é uma benção, óbvio, de receber, mas a gente esquece do íntimo com Deus, o secreto. E aí que Deus falou no meu coração, Júnior, vamos tratar um pouco sobre a restauração da intimidade comigo. Que eu acredito que o culto não é de domingo, pastor, é de segunda a segunda. A gente não pode trazer o domingo para pregar, ou ouvir, ou adorar. Eu acredito que a gente tem que fazer secreto com Deus. E aquilo que Deus vem fazendo no secreto, Ele vai colocar no público. Ele vai colocar para fora. Amém. E aí eu queria ver um pouco com você, ou pode falar de você, tá, gente? Nossa, é bem melhor. Sou jovem. E aí, gente? É assim, pastora, o que Deus tratou hoje? Porque depois a gente vai destrinchar um pouco como um bate-papo bem formal. Mas eu gostaria que você pudesse trazer para nós aquilo que Deus falou no teu coração sobre a restauração da intimidade com Deus. Que intimidade é uma coisa muito séria. Bom, eu vou estar pegando meu esboço aqui, Amém. mas assim, falando sobre restaurar, né? É tão bom quando o Espírito Santo testifica, né? É. Mas essa palavra restaurar, como você acabou de dizer, é algo que vai acontecendo aos poucos, né? A gente vê uma reforma, a gente vê uma restauração, ela não acontece de repente, de um dia para outro. Ele é um processo, né? Então nós estamos vivendo esse processo de restauração, onde Deus nos torna cada dia mais parecidos com Ele. Amém, é verdade. E quando nós falamos então de restaurar a intimidade, eu vejo assim que é um caminhar que tem um início, onde você vê aquilo que não está correto na sua vida, aquilo que precisa realmente de uma mudança, aquilo que fala, opa, esse caminho não é o caminho que Deus tem para mim, eu sei que eu estou errando, que eu estou pecando, então eu vou parar por aqui, eu vou me arrepender e eu vou tomar outro rumo. Então, começar do zero. Começar do zero. Então a restauração parte então de uma tomada de decisão de cada um de nós, né? A palavra que o Senhor colocou em meu coração, amados, está lá em Salmos 25:14. Salmos 25:14. Tá? Ele é vamos dizer assim, é o carro-chefe da palavra. Amém. Tá? O de hoje. Mas a gente vai estar vendo alguns outros versículos também, né? Amém. E uma das versões que eu gosto de pegar algumas versões, né? O 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles, ou é para aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Meu Deus. Né? Uma outra versão na Palavra Viva diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. Olha. Então, se você quer começar a trilhar um caminho de intimidade, é o caminho de obediência, é o caminho de renúncia, é o caminho que você morre ali e vive, né? Não sou eu Não mais vivo quem mais vivo, eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vou viver uma nova vida mesmo. Eu quero essa intimidade. Por quê? O segredo do Senhor. Deus tem segredos para nos revelar. O caminho de intimidade é um caminho de revelação. Uau. Quem não quer, né, ser íntimo de É Deus? verdade. Então eu fiquei pensando muito na palavra restaurar, que eu já coloquei um pouquinho, né? Que a gente tem como reparar, recuperar, né? Que a gente já viu bastante, Sim. que cada tema é sobre a restauração. Mas essa palavra de íntimo fala de proximidade, de se apegar, né? Quando eu penso em intimidade, eu vou pensar na vida conjugal, por exemplo. Ou eu vou pensar na vida de um amigo íntimo, onde eu posso partilhar,
Onde confiar segredos, né? Isso, então é exatamente a essa palavra diz. Uau, meu Deus. Então, quando nós nos dispomos a ir para esse caminho de temor a Deus, que já foi Exato. Falado aqui esses dias, é um caminho de obediência, eu vou caminhar para esse caminho, trilhando esse caminho para a intimidade. E gradativamente o Senhor vai trazendo o segredo dele para quem teme. Isso. Uau. Ele vai abrindo a mente, ele vai abrindo o caminho, ele vai trazendo algo novo, revelando a sua palavra de uma forma que às vezes você, de repente, você leu um versículo alguns anos atrás, mas hoje o Senhor descortina de uma forma diferente. Verdade. É por causa do seu trilhar e do seu caminhar de intimidade com Ele. Verdade. Então isso é um caminho de intimidade. Por isso que eu quis compartilhar essa palavra. Em Provérbios 3:32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. Olha só. Então, para quem é a intimidade? É para os retos. É para aqueles que escolhem servir a Deus, a obedecer a Deus nesse caminho de obediência, de santidade. Né? Porque tem gente que às vezes acha assim, não, essa intimidade não é para mim. Quem não quer ter um amigo? Ainda mais com Deus, né? Nossa, é tremendo. A palavra, a gente até canta também, né, que o Espírito Santo é nosso amigo Santo Espírito. Então, ou seja, nosso amigo é o Santo Espírito Santo que habita em nós. E aí imagina Deus, através dessa palavra que a pastora está nos trazendo, que o Deus, nosso amigo, que mora dentro de nós, tem segredo para revelar. Eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo na glória e falando assim, eu vou compartilhar o meu segredo com meu filho Júnior lá na terra. Isso é tremendo. Mas para quem tem, é o cuidado. Cuidado, o mas, carinho de Deus. E aí, pastora, mas nessa questão que eu gostei muito, e a minha versão ainda diz que o segredo do Senhor é para que os temem e eles lhe fará saber o seu conserto, que é a aliança. Que é a aliança. E a aliança para com Deus é muito séria, né? Sim. Ele é uma aliança irrevogável, não volta atrás. Então, quando Deus escolhe a gente como filho e amigo, já era, não tem volta mais, né? Eu fico pensando, pastora, claro que você vai continuar a revelação, mas é que já veio na minha mente, o que está acontecendo com o dia de hoje? A igreja está perdendo esse feeling com Deus. O que está acontecendo, pastora? Eu vejo nas nossas próprias vidas. O que acontece? Nós vamos falar mais à frente, mas o que gera esse caminho de intimidade é você conhecer a Deus através da sua palavra, da oração, tempo com Deus. E as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, e eu me encaixo muitas vezes aqui, a correria, né? Tantas coisas que acontecem, tantos caminhos que tem para ser trilhado, tantos negócios para resolver, e a gente no dia a dia acaba dando preferência para outras coisas. Porque assim, para você ter um amigo, né, você tem que, não é gastar tempo, mas estar um tempo com ele. Esse é o caminho de intimidade, de que você descobre segredos, que você descobre preferências, o que aquela pessoa gosta. Exatamente. Né? É que nem a esposa e a esposa. Você vai descobrindo a sua esposa. No passar do tempo, a gente vai acabando descobrindo o que ela mais gosta, a comida preferida, o lugar que mais gosta, a cor predileta, o presente. Não é gastar de gastar, mas é investimento de tempo. Né? Eu acredito que o Senhor é muito mais do que isso. Esse tempo de intimidade que nós estamos nos dias de hoje, ainda mais na quarentena, eu acredito que Deus parou o mundo para chamar a nossa atenção. Sim. Então, a resposta para mim, no meu ver, lógico, né? Pode ser que tem outras pessoas que veem de outra forma. Sim. Realmente é a falta do tempo. Quem sabe esse momento que estamos vivendo, e eu creio que muitos estão tendo esse despertamento, né, de ter um devocional maior hoje em dia, de passar mais tempo com Deus, porque nós somos tirados de dentro das igrejas
para sermos hoje igreja aonde nós estivermos. Que nem hoje nós estamos sendo igreja aqui na internet. Então nós estamos levando Jesus para outros. É verdade. Então há muitos, né, que ainda estavam com aquela ideia que somente na igreja que eu tinha o tempo para Deus. Isso. E aquele tempo de domingo era meu tempo exclusivo Que para vira Deus. um negócio, um ciclo religioso tão profundo, né? Sim. Que viciante, pastora. Que muito de nós caiu nesse ciclo viciante por ter tempo de igreja, tempo de ministério, que seja. Eu até achei interessante quando eu anotei ontem aqui, que o pastor Ricardo Robortella falou que o ministério é passar tempo com Deus. Então, assim, o nosso tempo não pode ser gasto ou perdido de qualquer maneira. A gente tem, porque nós temos 24 horas e ainda é pouco para muitos que têm aquela vida louca, aquela correria. Mas se a gente não gastar o primeiro tempo do dia, o primeiro momento do dia, louvando, agradecendo, eu costumo dizer que se eu entro às 9, pelo menos às 7h30 da manhã eu tenho que levantar para adorar a Deus e aí a gente sai atropelando tudo, trocando as coisas, porque os afazeres, e quando nós percebemos, esquecemos de falar com Deus. E Ele sempre está lá dando prioridade em falar conosco. É nós que esquecemos. Eu estava orando aqui antes de começar, e na oração eu falei, meu Senhor, muito obrigado por preparar esse ambiente. E aí Deus falou assim no meu coração, eu estava nesse ambiente há muito mais tempo e eu estou querendo a tua atenção há muito mais tempo. É que a gente espera locais e momentos para... pronto, Deus está me esperando. Né? Eu acho que a gente perdeu esse feeling mesmo de intimidade com Deus. Não que a igreja não seja Não, importante. O nosso momento de congregar, de muito comunhão é importantíssimo. Mas Deus está restaurando sim nas vidas, eu creio, que muitos estão sendo despertados para estar buscando novamente essa intimidade, esse estar com Deus, esse, como você disse, gastar o tempo com Deus. Eu também gosto dos primeiros momentos do meu dia ter o meu devocional. E eu separo mesmo o tempo para estar na palavra, orando, e depois sim começar as minhas atividades. Então, é isso que Deus está querendo restaurar nesses dias. Essa intimidade, né? Porque na intimidade ela vai produzir muitos frutos para nós, né? Não só os segredos que Deus tem, mas você com intimidade com o teu Deus, você sendo um com o teu Deus, sabe, como você é um com a sua esposa, você vai andar como ele andou. Você vai viver como ele viveu. Você vai pensar da forma que ele pensou e que ele pensa. Então, seus pensamentos serão os pensamentos do alto. Então, a direção certa, as estratégias, isso vai vir. Entende? Esses são os segredos que eu creio. Que Deus vai revelando, não só na sua palavra, mas aquilo que ele tem para as nossas vidas. É verdade. O segredo de chegar e falar, filho, é assim que eu gosto. É assim que me agrada. É assim que me satisfaz. E aí, como você falou, pastora, eu tendo essa intimidade com Deus, eu vou saber, vou estar ligadinho com Deus naquilo que o meu pai gosta, naquilo que agrada ele, satisfaz a vontade dele. Então eu vou, antes de falar, eu já vou saber aquilo que Deus gostaria que eu falasse. Antes de eu tomar qualquer tipo de atitude, eu vou pensar como Jesus faria, né, pastora? Porque eu já vou estar ligadinho com a vontade de Deus. Isso eu acredito que realmente é o segredo de Deus para nós. Então, eu pensando a respeito dessa palavra, aí eu me lembrei daquela passagem, né, que Adão e Eva, eles tiveram aquele privilégio ali no jardim também, de estar ali na viração do dia, todos os dias com o Senhor, né? E tinha aquele momento de desfrute, de intimidade, de comunhão, de alegria, né? Mas quando o pecado veio, isso foi destruído. Mas glória a Deus, porque por Jesus foi resgatado isso para nós. Essa intimidade, né, que tinha sido quebrada, essa comunhão que tinha sido quebrada, o Senhor Jesus então, quando ele morre ali na cruz, né, ele leva ali todo o pecado da humanidade. Ele traz novamente essa oportunidade
de uma comunhão verdadeira, de uma intimidade verdadeira com o Senhor. O resgate da comunhão ali na cruz. Tremendo desde o início restaurando, né, pastora? Desde o início restaurando a intimidade. Sempre ele buscou, né, homens para ter comunhão, para ter intimidade, né? Ele sempre buscava. É como a gente sempre falou no início aqui, Deus é um Deus relacional. Sim. Ele quer relação, ele quer ter contato, ele quer bater papo, ele quer mostrar. Isso é muito top, muito. Amém. Amém. Então eu coloquei assim, que algumas coisas, alguns passos, amados. A gente quando faz esboço, a gente gosta de colocar passos, né? Mas não é uma coisa assim, mas é importante pra gente observar, tá? Primeira coisa é que eu já disse aqui, afaste-se do pecado. Então você tem que renunciar mesmo. E a gente sabe quando a gente está pecando, né? Que isso nos afasta de Deus. A gente vê quando Adão e Eva, né, pecaram, né? Eles começaram a se esconder. Então quando a gente está errando mesmo, a gente sabe. Então afaste-se. É verdade. Primeira coisa importante. Anota aí, gente. Anota aí que é importante. A segunda coisa leia a Bíblia, leia a palavra, porque a palavra é Ele. Se você quer ter intimidade com Ele, leia a Bíblia, leia a palavra, busque ter esse relacionamento com Deus através da palavra. Né? Quantas vezes a gente está ali e Deus nos dá uma palavra que nos levanta, ou uma palavra que vem e dá, né, aquele tapa na cara mesmo, né? Para você acordar, né? Então Deus fala através da palavra. Amém. É tremendo isso. Então leia a Bíblia, porque também quando nós lemos a Bíblia, nós nos enchemos dele, porque ele é a palavra. Amém. Então você vai se encher dele. Eu sempre costumo falar, se você está cheio dele, cheio da palavra, vai vir o dia mal, como a própria Bíblia diz, e você vai resistir, você vai conseguir vencer, porque você vai estar cheio, você vai estar nutrido, fortalecido pela palavra. Então é um ponto importante. E o terceiro ponto que eu anotei é ore. Porque quem quer ter intimidade precisa ter comunhão com Ele. Aquele que não ora. Como que você vai ter intimidade com alguém se você não conversar com essa pessoa? Como você vai ser amigo de alguém se você não falar com essa pessoa, não conhecer ela a cada dia, né? Quando você vai fazer uma amizade, né? E eu preparando essa palavra, né? Não é um livro cristão, mas é um livro que marcou a minha infância. Não sei quantos leram, mas tem aquele livro chamado Pequeno Príncipe. Ah, sim. Né? É um livro que eu li na 4ª série. Eu tinha 10 anos, inesquecível. Depois eu reli algumas vezes e até tenho esse livro que eu comprei, porque é um livro que eu gostei muito de ler na minha infância. Então a gente tem que cultivar, cativar os amigos. Lá fala isso. Então, por exemplo, quando você marca a hora com alguém, você espera, ansioso por aquele encontro. Então você tem que entender que a sua comunhão com Deus, com o Pai, ela tem que ser esperada e ansiada por você dessa forma. Olha só. Sabe, olha, eu tenho um encontro com Deus todo dia na hora que eu acordo. Ai, que delícia! É eu pegar a palavra, eu ler a palavra, eu comer da palavra e ali o Senhor me revelar algo, um versículo às vezes apenas, mas o Senhor está ali se revelando a mim. Amém. E Ele quer se revelar a você também, Amém. amado. Amém. Essa intimidade não são para poucos, mas são para todos aqueles que temem ao Senhor. Ele quer se revelar a você. Então, marque esse encontro com o Senhor. Então, esses 3 pontos são pontos importantíssimos nessa caminhada de restauração de intimidade. Eu vou só falar novamente. Afaste-se do pecado, leia a Bíblia e ore. Amém. Então, ali é um pontinho só para você lembrar, mas é um caminho para trilhar. Já é um começo ali para a gente começar a trilhar. A pastora estava falando sobre a oração e eu fico pensando, pastora, você falou que o quão é importante marcou e a pessoa tá lá esperando, ansioso, porque é amigo, quer gastar tempo, quer bater papo, quer abrir o coração, quer tomar um café, quer fazer um negócio gostoso. E quando nós vemos,
a hora voa e parece que a gente... É igual a gente tá falando da palavra, quando vê, nossa, já deu. Nossa, o culto já foi, você sabe? Porque quanto mais a gente fala do Senhor, parece que Sim. o relógio fica assim, ó. E eu acho que a gente deve amar passar tempo com Deus. Sim. Porque a gente ama passar tempo com tanta coisa. Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, falar mal dos outros. A gente tem que amar passar tempo com a palavra de Deus. Entrar no secreto, no quarto. Eu creio, nesses últimos dias, pastora, Deus está levantando um povo para restaurar a intimidade com Ele no secreto. Amém. No secreto. Eu creio também. E esse ponto que você abordou é importante. Muitas vezes as nossas preferências, né? Então, A gente está preferindo muitas coisas que não o encontro com o Senhor. exato. E é muito importante nós resgatarmos, né, isso do primeiro amor, sabe? Da gente Exato, ó. Eu ansiar, até anotei, de né? querer estar com o Senhor, de falar, olha Deus, vamos lá, olha, 6 horas eu tô aqui, Senhor, vamos! E 6 horas eu buscar a palavra, colocar um louvor, dançar na presença dele, estar na presença dele. Porque como você disse, hoje em dia a gente tem tantos atrativos, Sim. né? A gente agora tá na onda de séries, né? Em casa. E a gente tem que vigiar muito, porque se a gente não souber se disciplinar, a gente passa horas maratonando séries, que não é o meu caso, Sim. porque a gente assiste no máximo 2 episódios, mas assim, não vê a hora. E os episódios da nossa vida, e Meu principalmente Deus. da nossa vida com Deus, não estão sendo vividos ou estão sendo atrasados por nossa culpa. Uau. Porque muitas vezes estamos dando preferência prioridade tá a sendo- outras coisas. Podemos assistir séries? Podemos. Mas temos que saber dosar. Uau. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Porque, gente, se eu quero ser como Jesus, eu preciso viver como Ele. Eu não vejo Jesus maratonando séries. Uau. Meu Eu não Deus. vejo Jesus fazendo esse tipo de coisa. Meu Deus. Eu vejo Jesus saindo para a beira do caminho Uau. e olhando aqueles que estão à margem da sociedade. Eu vejo Jesus indo ali no barco daqueles pescadores que não tinham pescado. E ali houve um milagre. Isso. Ou indo àqueles que não tinham o pão e ele levando o pão e multiplicando. Meu Deus. Eu vejo Jesus dessa forma. E é dessa forma que Jesus nos quer nesses dias. Se Deus nos fez sair de 4 paredes, vamos fazer valer o nome de cristãos, que é pequenos cristos, como nós temos ensinado. verdade. E sair para fora e viver como íntimos de Deus, Amém. espalhando mesmo como Jesus espalhava o amor, que é a principal marca da vida do cristão. Isso é Amém? verdade. É isso que eu penso assim a respeito disso. Que estamos desperdiçando um tempo que nós poderíamos. Porque assim, há o tempo de comunhão, de Sim. restauração de intimidade, de enchimento. Mas há o tempo de sair para fora. E Deus, talvez esses dias tenham sido dias onde você está sendo preparado para restaurar a intimidade, sim, mas você vai ter dias que você vai sair para fora também, cheio, restaurado, curado, vivendo realmente a Shekinah de Deus, transbordando em glória e em amor, aonde a gente passar. É isso. Amém? É isso que eu tenho visto. Na minha vida eu tenho procurado viver isso. Não é fácil, amados. Não é porque é pastora, mas é difícil. É um dia de cada vez. É um milagre por dia. Por Para dia, uma porção. vencer o nosso eu. É. A nossa carne, a vontade de ficar na cama deitado. De fugir do Maratonando. nosso chamado. É. De falar, não, eu não vou, não, eu não quero. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Se não é mais eu que vivo, por que eu tenho medo? Se é Ele que vive através de mim. Ele que vai falar através de você, gente. É verdade. É você. Abre a boca e Ele vai fluir. É. E a gente fica muitas vezes preso a um papel. Isso. Não que
que eu não esteja presa, Uhum. mas eu digo com medo, com reservas. Isso. Sendo que o Senhor tem uma amplitude para a gente viver do reino dele aqui na terra. Verdade, pastora. E eu fico pensando assim, esse tempo que nós estamos vivendo de recluso, guardados, sem estar em comunhão, recebendo uma palavra do púlpito, o púlpito se torna na nossa casa. Porque nós somos a igreja, dentro do lar agora. Amém. E aí a pastora falou que nós estamos agora sendo cheios com intimidade, restaurando para restaurar. Deus quer nos usar para restaurar também. Então eu vejo, como assim foi falado ontem, e antes desse pastor falar, eu falei que Deus ele puxou, porque ontem eu assisti uma live e antes eu falei na mesa de casa. E depois o pastor foi e falou a mesma coisa. Eu falei, uau, então tá linkado. Deus está puxando nós como um estilingue, puxando. E aí a gente acha que a gente está retrocedendo, pelo contrário. Deus está nos capacitando, nos puxando, para depois que restaurou, depois que puxou, mas bem puxado, soltar igual flecha na mão do valente, sabe? Glória a Deus. E aqueles que tiver Eu creio. intimidade, temor, restaurado, vai ser usado. Amém. Porque os tempos estão se findando. Não há tempo de brincar. E a igreja restaurada, a noiva restaurada, vai restaurar pessoas. Amém. Porque Cristo em nós é a esperança da Aleluia. glória. Eu vejo que Cristo em nós é a esperança da glória. E nós não podemos deixar o tempo passar, como a pastora disse. Os tempos estão se findando e está se passando. Nós, por muitas vezes, e nós sabemos, irmãos, vamos ser sinceros, nós sabemos quando estamos maratonando, ou deixando a vida me levar, a vida leva eu, sabe? E aí o tempo vai passando, quando nós vemos, Jesus volta. E aí? Então, pastora, é igual ontem foi falado, como está o nosso choro? Aonde está a igreja que buscava Deus na intimidade, Jesus na intimidade? Jesus, eu não sei se deve estar no esboço, mas eu acho que deve estar. Porque é impossível falarmos de intimidade sem falarmos de oração do Pai Nosso. Que Mateus 6,6 fala, né? Vai pro teu quarto, vai pro teu secreto, fica sós com Deus. É isso que Deus está querendo nesses dias, pastor. Eu vejo muito que Deus está querendo nos chamar para o secreto. Eu creio que, independente de qualquer coisa, corona ou o que seja, Deus usa qualquer tipo de estratégia para chamar a atenção da igreja. Para chamar a atenção da igreja e restaurar. Ah, mas então o que aconteceu? Não importa se está caindo o mundo aí fora. O importante é que Deus para o mundo para chamar a atenção da gente. Isso eu creio, de fato. Eu creio muito, piamente, que nesse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje é o tempo de ser restaurado na intimidade com Deus, para nós buscarmos ter essa revelação do alto. O Deus que dá a visão, ele também revela. Amém, glória a Deus. Né? Tremendo. Não, eu não coloquei no meu Não? sermão Mas eu falei. a oração do Pai Nosso, mas foi bom você citar que é um ótimo versículo para estar colocando. Que Jesus sim, ensina a sim, gente, né? Muito importante. Eu coloquei outros, né? Amém. Mas aí eu coloquei assim, ó, não tem como conhecer a Deus, acabamos de falar sobre isso, se não passarmos tempo com Ele. Então, separe um momento do seu dia para esse encontro especial com Ele. Eu já Amém. falei, eu tenho o meu momento, que você escolha ter esse tempo com Deus. Amém? Ele deseja ser conhecido, né, por você. Ele deseja isso. Nossa, olha. Ele deseja ser conhecido por você. Anota aí. Amém. Não é a religião que nos aproxima de Deus, mas a intimidade diária com Ele. É isso que faz você se aproximar dele. É a sua intimidade diária. Olha. Amém? É a sua escolha diária. Renunciar à tua carne, tua vontade, teus desejos. Quem sabe algum hobby que Deus fala, olha, agora deixa um pouco aí, vem para os meus pés, vem para estar comigo. Né? E que gostoso, que delícia a gente estar na presença de Deus, amados. Verdade. Né? Então, aquele versículo que eu li no início, vou citar novamente: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Tá? Eu anotei de novo aqui para gravar no teu coração. Amém? Deus quer se revelar a nós. Busque-o de todo o coração. Aleluias. A intimidade com Deus nos traz, Júnior, isso aqui eu quero frisar bem, autoridade espiritual, porque você vai ser tão íntimo de Deus que Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar revelação. Amém? Amém? Nos faz viver no sobrenatural.
Amém? Ele vai dar umas revelações que você não vai nem acreditar. No sentido de te mostrar coisas tremendas a respeito de você. Quem sabe às vezes você está passando por uma situação e Deus te mostra algo. Você talvez já viveu isso. É verdade. Ou se não, uma palavra para a vida de alguém, né? Uau. E a pessoa depois falar assim, olha, é exatamente isso. Era isso que eu precisava ouvir, Isso. né? Olha. Quantas vezes a gente já escutou? Mas não somos nós. É tudo ele, né? É Deus. É a intimidade que produz isso. Olha só. Né? É o caminhar com Deus que faz com que você pense exatamente aquilo que ele pensa. Nossa. Né? Ele traz aquela revelação ali que a gente costuma dizer, né, no evangeliquez, a revelação fresca do céu, né? Mas a gente tem a mania de falar umas coisinhas, mas é verdade, né? Nós muitas vezes somos usados por Deus, porque nós estamos ali ligados com Ele, é um com Ele. É igual andar com alguém, né, pastor? Há tanto tempo você começa a pegar os trejeitos. Aí você vai pra Minas Gerais e começa a falar uai. Aí você começa, porque você tem intimidade, você começa a fazer igual. Imagine andar com Jesus, você vai fazer igual ele. Ai, que tremendo. Olha que tremendo. Então, mas esse é o plano. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano. Você falou uma coisa que eu anotei aqui. Só quem tem secreto com Deus terá visão e revelação com Deus. De Deus. É tremendo. Então, essa coisa de ser parecido, esse é o plano inicial mesmo. É para nos tornarmos como Ele. Então, para fazer isso, tem que andar junto. E Jesus sempre falou, né? Não peço que tires do mundo, né? Mas ele fala assim também, não sei se está nessa mesma parte, mas ele diz que assim como eu sou um contigo, me torne uns com ele, né? Então a gente tem que ser, nós somos um com Jesus, mas quanto mais intimidade, mais secreto, mais íntimo com Deus, mais um com ele nós vamos ser. Amém. Mais um com ele nós vamos ser. É muito forte isso aí, meu Deus. Tremendo, né? Tremendo. E eu coloquei, assim, alguns homens que foram íntimos Uau. de Deus. Assim, alguns exemplos, né? É. Teríamos muitos. Tem homens e mulheres de Deus, teríamos muitos. É que eu coloquei rapidamente três que são os mais conhecidos. Que um deles é Abraão, tá? Lá em Tiago. Vamos pegar o exemplo de Tiago 2, tá? Tiago 2, esse eu não anotei, vou ler. 2, 23. Diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Uau. Olha que coisa tremenda, né? Abraão então foi chamado amigo de Deus, gente. Ele tinha uma vida de oração, né, pastor? Como será que nós temos sido conhecidos Meu por Deus, né? Meu Deus. Como será que a pastora Rita, a Rita, né? Tá sendo conhecida por Deus. O Júnior. Como que tá sendo o comentário lá no céu através da sua vida? Os anjos falam assim, olha lá o Júnior, esse amigo de Deus. Imagine. Que tremendo, Meu Deus né? do céu. Que a gente possa ser amigo de Deus. Amém. Porque esse caminho já foi aberto para nós, amém? Uau. E ainda também, né, o mesmo homem que é Abraão, Isaías, tá? 41:8 também. É bom a gente ver a palavra, irmãos. Para não ficar só nas palavras da pastora, do presbítero, do evangelista, missionário, Amém. pastor, Júnior, né? Ele já cuida dos jovens, é pastor, Amém. né? Amém. Já tem chamado pastoral. É, Então aqui, 41:8 diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Uau. Então olha a referência aí, Abraão, meu amigo. Eu achei tão lindo, Eu fico pensando no legado, né, pastora, disso aí. Tipo, o que não tô falando de deixar, mas eu digo assim, o deixar no tempo de vida ainda. Sim. Como nós estamos sendo falados. Por exemplo, nossa, lá vai o Júnior, esse amigo de Deus, chama ele para orar aqui, porque esse aí, eu fiquei pensando esses dias, e eu quero fazer só um adendo aqui. Esses dias eu tava em casa e uma pessoa me ligou e falou assim, eu não tinha mais para ninguém para quem ligar, e veio você na minha cabeça. Peço oração, por favor, porque olha a responsabilidade, hein? E não me gabando, pelo amor de Deus, mas
é gostoso a gente sentir isso. Porque, e como nós estamos sendo vistos, essa pessoa virou e falou assim, por telefone, só me veio você na cabeça. Ore por mim, pelo amor de Deus, porque eu sei que você ora. Amém. E aí eu pergunto, meu Deus, Sim. eu tô orando? Será que eu oro mesmo? Ele vê isso em mim. É uma responsabilidade. Uau. Então, é exato uma palavra que você colocou sobre legado. É forte. Forte. Mas nós, né? Uhum. Nós precisamos pensar nisso. O que as pessoas estão dizendo sobre Sim. nós? O que elas, né, já têm? Será que elas têm recebido Jesus através de nós, das nossas atitudes? Né? Porque nós somos chamados para isso, Porque né? principalmente nas nossas casas, né? Eu sempre me preocupei com isso, né? Que o meu primeiro ministério, como esposa, como mãe, é o lar. Qual é a marca que eu tenho deixado para os meus filhos? O que eu tenho ensinado para eles? O que eles podem falar ao meu respeito? Uau, meu Deus. Né? E aí isso vai também para a igreja, para os colegas de trabalho, vizinhos, parentes, familiares. O que eles acham ao nosso respeito? No sentido, será que nós temos deixado uma marca boa? Né? Porque quando nós temos essa intimidade restaurada, não tem como errar. Claro que a gente vai errar, que a gente é humano, mas no sentido de espalhar o amor de Deus. Né? Que a gente vai pensar para falar, que a gente vai pensar para agir. Muito mais. Iremos errar? Sim. Mas nós vamos pensar muito antes de dizer algo. Então, é um passo muito importante que a gente tem que dar, esse de restaurar a intimidade, sendo que existem muitos que estão achando que são íntimos de Deus, Júnior, e não são. Meu Deus. São religiosos. Meu Deus. Né? Porque a religião não é intimidade com Deus. Né? Então a intimidade fala de um caminhar com Ele, ser como Ele. Isso. Então não é uma coisa religiosa. Meu Deus. Não é uma religião. Amém? Não é uma religião. Não Nós existe estamos, secreto não de intimidade estamos, sem cruz. amém. Não estamos pregando religião aqui. Amém? É isso mesmo. Fala de novo a frase. Não existe secreto, intimidade sem cruz, sem renúncia, sem pagar o preço. Porque a gente tem que matar sim nosso... É que nem eu falei, o Espírito de Deus nos restaura, mas mata o nosso ego, mata a nossa vontade, mata o meu eu. E aí começa a fazer a vontade de Deus. Então não existe evangelho sem cruz, intimidade sem cruz. Porque não é fácil. Jesus nunca disse assim, porque ele fala, vinde a mim, mas você vai ter que deixar tudo para trás. Você tem que deixar tudo para trás. E aí teve uns discípulos que disseram, mas Jesus, eu posso ir lá enterrar? Eu falei, não, deixa que os mortos se virem com eles mesmos. Ele fala, deixa tudo para trás, tem que me seguir, tem que fazer minha vontade, tem que ser íntimo e próximo de mim, para fazer a vontade de Deus. Não tem evangelho sem cruz. E cruz é isso, é matar a carne, matar, renúncia, é buscar a Deus, é pagar com oração, e aí entra jejum, oração, disciplina espiritual, né, pastora? Eu creio, realmente, volto a dizer, Deus está restaurando a nossa vida de intimidade, porque o interesse é dele para conosco. Amém. O segundo homem, né, que eu marquei aqui foi Moisés. Moisés. Né, um homem também que é citado, que foi íntimo de Deus. Em Êxodo 33, 11, diz assim, e falava ao Senhor face a face, como que o que fala com um amigo. Já pensou? Falar face a face, como que fala com um amigo. Ele e Moisés Jesus ali no tete a tete como um amigo. É que vem assim a revelação, amigo não é aquele que passa a mão na cabeça. Amigo é aquele que fala a verdade. Sim. E Deus, quando chamou Moisés, nos Salmos 90 tem uma oração de Moisés, né? É que quando Moisés subia no monte, Deus deu a tábua, Deus deu tudo, mas Deus, antes de entrar na presença dele, o que ele fala, pastor? Antes de entrar na minha presença, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Imagina seu amigo falando assim,
Você que, oh, como assim? Aí você começa, porque amigo fala a verdade, amigo tem que mostrar a verdade. Amém. Não é, pastor? Porque amigo que amigo fala a verdade. E Deus é nosso amigo, então ele vai falar a verdade. Onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde eu estou deixando. Sim. E aí a gente passa um pouco. Tremendo. É tremendo. Olha Isso só. mesmo. E você falou de Moisés, não tinha como a gente não pensar nisso. Verdade, tremendo mesmo. Então Deus puxa a nossa orelha. Puxa nosso orelha, pega no nosso pé. Jesus amado. O terceiro homem é Davi, Uau. né? Em Atos 13, 22, gente, só um pedacinho do versículo, só pra gente não ficar só citando o versículo. Anota aí, viu, gente? Davi agora, terceiro homem, segundo o coração de Deus. É esse mesmo. A parte B do versículo, tá? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Uau. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Meu Deus. Olha que tremendo. Se nós falamos, né, que você tá com intimidade com Deus, você tá com aquela amizade tão profunda, tão íntima, que você vai querer fazer a vontade dele, para agradá-lo em tudo. É verdade. Porque é assim que um amigo faz para o outro, é assim que um esposo faz para a esposa e vice-versa. É verdade. Isso é intimidade, né? Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus. É lógico que para ele chegar nesse nível, amados, é outra pregação. Sim, Eu sei que, não sei qual das amadas que citou Davi, acho que foi até a pastora Sueli, falou sobre o arrependimento, sobre a queda, sobre o caminho do temor a Deus e tal, né? Então, é para você ver, por isso que eu falo, uma palavra completa a outra. Se você não viu as outras, vai lá, né, lá no Face da igreja e procura que tá lá arquivado. Registrado lá. Então, é tremendo isso. Tremendo isso. Né? Então, Davi, homem segundo o coração de Deus. Mesmo com todas as falhas, erros e pecados, Deus ainda o chamou como segundo o coração dele. E será que, voltando ao assunto, né, que nós falamos agora há pouco, como você está sendo conhecido? Meu Deus. Será que Deus falou, esse é o Júnior, o homem segundo o meu coração. Essa é a Rita, a mulher segundo o meu coração. É a Isabela, que está aqui também, mulher segundo o meu coração. Meu Deus. Né? Como que será que o Senhor está nos vendo, né? Só a graça e misericórdia, né, pastor? Será que nós somos esses amigos de Deus? Amém. Amém. Meu Então, Deus. aqui a parte dos exemplos, quase já finalizando a palavra. Olha, eu estou quase já no final. Foi Nossa, glória a Deus. Né? Então, mais algumas coisas, complementando os 3 pontos, né? Comunhão, oração e palavra também eu coloquei. Mas tá ligada porque eu já tinha falado da palavra, já tinha falado da oração, eu acrescentei aqui a comunhão. Para você ver que a restauração ela vem caminhando, né? Ela restaura mesmo, porque você tem que restaurar a sua comunhão com Deus. Verdade. Você tem que restaurar a sua comunhão com Deus, porque é isso que vai gerar a intimidade. É verdade. Né? E eu fico pensando assim, pastora, porque quando veio a palavra restauração no meu coração, veio tudo através quando eu fui levar o meu carro pro mecânico. E Deus usou a boca dele para, olha, Júnior, não dá mais, tem que restaurar. E aí Deus usou a boca do mecânico para dar a palavra-chave, porque eu já tinha sonhado com isso. E aí Deus cravou ali. Então eu fico pensando, vai chegar um momento que a gente não vai dar mais. Não tem mais como a gente levar aquela vida de crente, vamos dizer assim. Entra num vício religioso na qual Deus não quer. Ele quer intimidade. Ele quer revelar segredo, como a pastora disse. Ele quer contar segredos. A palavra de Deus diz que ele tem coisas ocultas que olhos não viram, ouvidos jamais ouviram, olhos não viram, ouvidos não ouviram, que está segundo o coração de Deus. E Deus revela. Eu creio, pastora, que Deus revela o que está no agrado dele, direção, ele dá direção, ele dá todas as coisas assim. Só que secreto tem que passar tempo. E no secreto há restauração. É como eu disse, vai chegar um tempo que igual um carro, se você insistir, vai quebrar e aí uma coisa liga a outra. E aí prejudica o carro inteiro. Então ele falou, Júnior, você vai ter que deixar aqui. Mas quanto tempo? Olha o desespero. Quanto tempo? Quanto tempo tem que deixar? Não importa o tempo que passe. Se Deus te chama,
Você fica ali na garagem, ali no seu quarto, e seja restaurado por completo. Amém. Veio agora na minha cabeça, irmãos, falar isso, porque meu carro ficou lá. Um dia e meio, quase, e eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, será que vai sair? Eu preciso do carro, preciso do carro. E Deus fala, ô, calma, eu preciso restaurar a roda. Ia sair a roda se eu não restaurasse. E eu fico pensando que quando, é igual o oleiro, né? Mesmo que muitas vezes a restauração para fazer um negócio ali, e que se Deus vê que não tá bom, ele quebra tudo e faz de novo. Sim. E Deus pode quebrar Faz de novo. tudo de novo, né, pastor? Verdade. Meu Deus, É tremendo quantos isso. exemplos na Bíblia. Jesus amado. Eu creio que o Senhor tem restauração para todos. Mas nós precisamos nos abrir para isso. Meu Deus. Então, abre o teu coração, né? Eu tenho mais um versículo ainda para dizer, para encerrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas nunca é tarde para você buscar essa restauração da sua comunhão com Deus, da sua vida de intimidade com Deus. Não importa, né, o que você fez, o que aconteceu, o Senhor é expert em fazer tudo novo. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que faz tudo novo. Amém. Glória a Deus. E é maravilhoso trilhar isso. Ele nos torna novo, É verdade. né? Ele nunca vai desprezar um coração contrito e quebrantado, né, Com pastor? certeza. Então, Meu Deus. essa é a palavra que eu tenho. E um versículo para finalizar. Glória a Em Deus. João 15:15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém. Amém? Olha só. Ele com o Pai é um e nós também somos um com Ele. Aleluia. Amém? Então Deus nos revela tudo. Amém. Tudo no tempo dele. Então abra o seu coração, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no Meu coração. Deus, chega a arrepiar-nos. Glória a Deus. Nós estamos num ambiente sobrenatural. Eu espero que você aí na sua casa, onde você estiver, se você estiver no seu carro, no tablet, no computador, aonde você estiver, pare tudo nesse momento. A pastora vai encerrar com uma oração. E o meu desejo é que você, aonde você estiver, você e a sua casa seja impactado com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para restaurar. E ela restaura de dentro para fora. E Deus quer usar você, a tua casa, para ser boca de Deus nessa terra. Restaurado, para restaurar. Pastor, muito obrigado por esse momento ímpar na nossa vida. Uma palavra tremenda. Temos que buscar muito a Deus, porque Jesus está voltando com força, né? Amém, irmãos? Pastora, ora por nós, abençoa nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo precioso, Pai. Glória a Deus. Essa palavra que nós colocamos diante de Ti. Amém. E alcançou vidas, Pai. Eu Sim, creio, Jesus. Pai, que o Senhor é o Deus que Alabachuri, fala, Pai, cantarabás. aos corações, Pai. Sim, meu Deus. Revela-se, Senhor, Muito a cada obrigado. um que aqui, Eita, Senhor, está ouvindo essa palavra. Fala aos corações, restaura, Deus. Sim, oh Deus. Pai, Em restaura nome de as Jesus, vidas, Pai. restaura a comunhão, Sim, Pai. restaura Em a nome de intimidade, que eles possam buscá-lo, Oh, Senhor, Deus. a cada dia mais, Pai. É, Deus. Que o Senhor possa mostrar os teus segredos para aqueles que Aleluia. o temem, como diz a tua palavra. Sim. E cada um que se dispor, Pai, a fazer aquilo que está na tua palavra, Amém. Pai, a obedecer, a buscar ao Senhor a cada Aleluia. dia, Pai. Eu te louvo Em nome por de essa Jesus. rica oportunidade, Sim, por Deus. aqueles que aqui estão, abençoa cada um deles, Aleluia. Pai. Em nome de Jesus, Glória a Pai, Deus. nós te louvamos. Amém. Amém. Irmãos, essa live vai ficar salva, está na página do nosso Facebook. Compartilha, curte, porque o próprio Facebook entende que é palavra relevante. E isso nós estamos propagando o reino de Deus. Nesse tempo que nós estamos usando a internet, seja a boca de Deus através do seu like, vai compartilhando com todo mundo. E semana que vem estaremos falando sobre a restauração da adoração a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima noite.